pessoal! Sejam bem-vindos ao Voando Alto Ciência. Eu sou Jordana Oliveira, sou bióloga, mestre e doutoranda em genética, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um acontecimento que foi muito importante, foi um marco para a história da medicina e da farmácia, e envolveu aí o Brasil e o mundo todo. E a gente vai tentar tirar desse acontecimento histórico alguns aprendizados e também fazer um paralelo com a pandemia do coronavírus que a gente está vivendo agora no começo de 2020. Então, a história é sobre a talidomida. Talidomida, pessoal, foi uma substância primeiramente produzida e vendida pela Alemanha no final da década de 50. E essa substância, ela prometia combater a insônia e também era usada como substância anti-inflamatória. Certo? Rapidamente ela se espalhou para o mundo todo, diversos laboratórios em diversos países começaram a produzir e vender a talidomida e também começou a ser inserida uma série de outras propriedades da talidomida que eu vou ler aqui para vocês. Então a talidomida prometia combater irritabilidade, baixa concentração, estado de pânico, ejaculação precoce, tensão pré-menstrual, medo de ser examinado. Medo de ser examinado? Eu morro de medo de dentista, gente. Não sei vocês. Mas tomar um remédio para medo de ser examinado, né? Louco. Desordens funcionais do estômago e da vesícula biliar. Doenças infecciosas, tipo assim, doenças infecciosas, né? Depressão leve, ansiedade, ainda bem que é depressão leve, né? A profunda não. Ansiedade, hipersensibilidade, aqui eu não sei, né? E tuberculose. Então essa substância ganhou uma fama e rapidamente aí cresceu no mercado farmacêutico. E ela começou a ser indicada também para as grávidas durante o primeiro trimestre de gestação. Então essa substância, ela prometia também combater os enjoos, os mal-estares que as grávidas sentem no começo da gestação. Certo? Acontece que um tempo depois, lá em 1958, por volta de 1958, começaram a ser notificados alguns nascimentos de fetos com más formações nos braços e nas pernas. E aí que aconteceu de começarem a relacionar talvez o uso da talidomida com essas a talidomida sendo usada pelas grávidas e a má formação nos fetos aí, nos bebês que estavam nascendo naquela época. As empresas, obviamente, farmacêuticas negaram essa relação e alegaram que testes teriam sido feitos e, portanto, não tinha nenhuma relação da talidomida com essas malformações fetais. Certo? O que foi descoberto um tempo depois é que a empresa que primeiramente começou a produzir a talidomida, eles fizeram testes apenas usando ratos. Outros testes não teriam sido feitos e já como eles constataram ali, viram que tinha alguma eficiência nos estudos dele, isso foi direto para o mercado e começou a ser vendido para as pessoas. E também era possível você comprar a talidomida sem muita prescrição médica. Você podia ir lá na farmácia e comprar a talidomida à vontade, certo? Depois, eles começaram a fazer alguns testes da talidomida usando coelhos e primatas. E aí, batata, gente, eles acharam X a questão. Eles conseguiram descobrir que tinha relação sim. A talidomida, ela era uma substância teratogênica. O que significa isso? É uma substância aí que afeta o desenvolvimento fetal, certo? E essa consequência da talidomida causava focomelia. Focomelia é que o desenvolvimento correto dos membros superiores e inferiores, então dos braços e das pernas, fica aí deficiente, não consegue acontecer de uma forma normal. Pessoal, então a gente tem que pensar também em uma questão. Na década de 50 e 60 foi um marco muito importante para a história da farmácia, da medicina e de diversas áreas, porque foi um período pós-guerra onde aconteceu uma evolução, um crescimento muito grande de diversas áreas da ciência e da tecnologia. Então foi um marco muito importante. Acontece que isso não era muito fiscalizado, e com esse acontecimento da talidomida,
a área da farmacovigilância começou a crescer. Então, eles constataram, eles perceberam que não adianta você descobrir uma substância nova e a propriedade dessa substância nova, mas você precisa ficar atento e fazer diversos testes ali para descobrir se essa substância tem alguma reação no corpo humano, incluindo principalmente as grávidas, as gestantes, se essas substâncias interagem ali e são prejudiciais ao desenvolvimento fetal. Esses dados que eu estou conversando aqui, pessoal, saiu num artigo muito interessante, feito por pesquisadores da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu vou deixar o link para esse estudo, vocês podem ler e se aprofundar, que ele tem dados extremamente interessantes, e eles fizeram um apanhado geral qual foi a história da talidomida na mídia, resgatando esses dados que estavam sendo noticiados nos jornais impressos do Rio de Janeiro. Então, o que eles perceberam é que tinha uma propaganda bem grande da talidomida, e mesmo assim, aqui no Brasil, quando começaram a notificar esses casos e malformações fetais, a talidomida ainda era muito vendida. Então, para a gente ver o impacto da gente colocar uma substância no mercado sem saber quais são os riscos dessa substância. E aqui, pessoal, eu gostaria de fazer um paralelo com a pandemia do coronavírus e o uso da cloroquina. Eu não vou dar essa resposta para vocês, eu deixo aí como uma tarefa de casa, um desafio. Procurem na internet, em fontes confiáveis, qual é a relação entre a cloroquina e as gestantes. Quais são os estudos feitos entre a cloroquina e as gestantes? Então, a gente teve esse marco extremamente importante para a medicina e para a farmácia, que foi o início aí da farmacovigilância, que instaurou que nós não podemos, nós como cientistas temos essa responsabilidade em não pular etapas do método científico. Então, a partir do momento da descoberta de uma substância, você fazer o estudo completo de todas as fases dessa substância e tentar descobrir se ela causa algum tipo de reação. Então eu deixo essa reflexão profunda desse caso extremamente triste, que estima-se que acometeu aí de 8 a 15 mil bebês durante a época, no mundo todo. Aqui no Brasil foram noticiados 300 casos, mas a gente pode pensar que outros casos não foram noticiados, não foram notificados. Então eu deixo essa reflexão para vocês, que ciência não é brincadeira, pessoal. Você receitar e comparar um remédio, né, uma droga que pode causar reações totalmente maléficas, comparar essa substância com um refrigerante, com a tubaína, é extremamente grave. Então eu deixo aqui essa reflexão. Não compartilhem fake news, galera, certo? Vão atrás de fontes confiáveis, e a ciência impacta muito na sociedade. E até o próximo vídeo. Comentem, compartilhem, mandem para os seus amigos, para que a gente possa espalhar essa ideia que ciência tem um impacto muito grande na sociedade. Até mais, galera!